Oi meninas lindas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre dilatação. Para você gravidinha que já está quase tendo seu bebê e tem muitas dúvidas sobre a dilatação, eu vou falar um pouquinho e vou mostrar para vocês verem aqui as fases, ou seja, a quantidade, os tamanhos, que vão se evoluindo, em que o útero vai se abrindo para vocês conhecerem um pouquinho. Sei que é um pouquinho complicado para vocês pensarem, relacionar essa questão da dilatação com algo que não é visível e por isso eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Então vamos lá. O que é a dilatação? A dilatação é um processo em que o colo do útero vai se abrindo, se alongando, se distendendo para que haja a passagem para o bebê. Então é super importante para nascer, o bebê vir ao mundo, por isso que precisa ter esse espaço, essa dilatação para que ele possa nascer. E eu vou mostrar para vocês aqui agora qual que é, de centímetro a centímetro, para vocês verem os tamanhos, que o colo vai se dilatando, para vocês entenderem bem. Então, começando aqui, nós temos 1 centímetro. Isso aqui é quando está na fase inicial do processo de dilatação e o colo começa a dilatar. Lembrando que você pode dilatar 1, 2, 3 centímetros e ficar até um mês, ou dias com essa dilatação e só depois vir a evoluir. Com essa quantidade, ou seja, com esses centímetros de dilatação, não é possível o nascimento, pois não tem passagem, para o bebê. Então aqui temos 1 centímetro, então vocês estão vendo aqui que é bem pequenininho, não dá nem para o espaço do meu dedo aqui, eu vou colocar o dedo mindinho para vocês verem, então é bem pouquinho. 2 centímetros de dilatação, aqui eu tenho espaço para um dedinho, 3 centímetros de dilatação, então aqui começa a mostrar que a mãe já está com possível, trabalho de parto a caminho, então vai acontecer logo, mas não significa que vai nascer naquele dia, naquele momento, porque a dilatação ela depende de uma série de outras coisas para ela acontecer. E o trabalho de parto também não acontece só com a dilatação. Eu preciso ter um mecanismo também, eu preciso ter a condução, a ativação, tudo isso eu preciso para que o parto possa acontecer, tá? Então aqui, 3 centímetros, lembrando que várias mães perguntam e têm dúvidas, falando, mas o toque vai colocar a mão toda lá para saber que eu tenho 10 centímetros de dilatação, ou eu vou abrir todos os dedos da mão, o médico vai abrir para saber o tamanho. Não, gente, o toque é feito apenas com os 2 dedos, e não é introduzido o dedo inteiro dentro do útero, não é assim. Então é a pontinha, a gente consegue ter uma ideia da quantidade de dilatação. Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4 centímetros, então aqui eu já tenho uma abertura bem maior. Aqui eu tenho 5 centímetros, eu tenho uma abertura maior ainda, 6 centímetros. E aqui começa assim o mecanismo de descida do bebê, então já vai mudando muitas coisas. A gente tem uma fase diferente em cada período aqui de dilatação. Então aqui as contrações, podem ser mais leves, menos dolorosas. Quando tende a ficar uma dilatação maior, as contrações ficam mais dolorosas, até mais frequentes e ritmadas. Aqui ela pode ficar até um pouquinho mais espaçada. E aqui com 6 centímetros a gente já tem uma boa condução, um bom andamento de trabalho de parto. Então significa que a mãe está evoluindo muito bem e que logo, vem os 7 centímetros, 8 centímetros. Então, para vocês verem, meu dedo já está abrindo bastante. A gente consegue ter uma ideia melhor aí de passagem. 9 centímetros, meu dedo abriu quase por completo, para vocês verem. E aqui eu tenho 10 centímetros. Então, aqui é um momento ideal, ou seja, o tamanho correto, máximo, para que o bebê venha ao mundo, que possa, acontecer o nascimento. Eu não estou com 10 centímetros de dilatação, não cheguei em 10 centímetros de dilatação, meu filho nasceu com 9 centímetros de dilatação.
Gente, é uma pergunta também que é frequente aqui no canal. Várias mães falam: eu preciso exatamente estar com 10 centímetros de dilatação para que meu filho nasça. Não necessariamente o bebê vai nascer com 9 centímetros, porque ele vai forçar o colo com 9 centímetros e aí, por ele forçar, acaba dilatando e chegando em 10. Então, com 8 centímetros, o bebê já começa a forçar. Então, ele vai forçando para ir ajeitando para 9 e ajeitando para 10 e conseguir nascer. Então, o bebê consegue fazer esse movimento e vir ao mundo, mesmo sem esperar esse tempo completo de dilatação, ele já vai fazendo todo esse trabalho. Então, meninas, eu vou responder algumas dúvidas de vocês com relação à dilatação para vocês entenderem um pouquinho e tirarem um pouquinho das dúvidas, tá? Então, eu tenho aqui algumas perguntinhas, eu selecionei 3 perguntas das que são mais pedidas aqui, em que as mães mais comentam, para que eu possa esclarecer isso para vocês, tá? A primeira, assim, top, a que mais vocês perguntam a dilatação dói muito? Gente, trabalho de parto em si, eu não tenho como falar para vocês que vai doer muito ou vai doer pouco. Depende de cada mulher. Eu já comentei isso várias vezes aqui com vocês. Tem mulheres que com 9 centímetros de dilatação, ou seja, já com dilatação quase total, não tem tanta dor, sente apenas cólicas, um desconforto, tá super tranquilo. Outras com uma dilatação inicial já sentem uma dor muito forte. Então depende muito de cada uma, o quanto você se preparou para esse parto. Eu sempre falo com todas as minhas gestantes: se preparem. Parto normal não é simplesmente, olha, eu engravidei, quero parto normal, vai chegar um momento que meu corpo vai pedir, eu vou chegar no hospital e vou ganhar. Não, o parto ele precisa ter um preparo antes, para que o seu corpo vai se adequando, se acostumando, e você emocionalmente, psicologicamente vai se preparando para todo esse processo. Quando chegar realmente no dia do parto, tanto você quanto o seu corpo vão responder de uma forma muito melhor de uma mãe que não se preparou para esse processo. Então, se preparem para o parto, tá? Tem aqui vários vídeos de exercícios, mas se vocês ficarem com dúvidas também, eu já falei isso para vocês, que a gente tem consultorias online, tá? Então basta você agendar essas consultorias pelo Instagram, vocês deixam lá o contato, vocês vão receber todas as informações lá no Instagram, tá? @mãe de 2, vai aparecer aqui abaixo para vocês, Mãe de 2 oficial com 2 L's no final. É só vocês deixarem lá, quero consultoria online, inbox, tá? Lá no Instagram, e aí retornaremos para vocês com uma mensagem explicando como funciona, questão de horários e tudo, para vocês tirarem essas dúvidas mais pessoais, tá? Outra pergunta que vocês sempre fazem, né, na verdade, eu posso sentir as contrações, ou seja, dilatar, sem que meu tampão tenha saído? Sim, vocês podem sentir contrações, começar a dilatação e só depois esse tampão sair. Até porque o tampão não vai sair, não vai ter o desprendimento se não iniciar nesse processo de dilatação. Ele fica aderido, fixo, e aí quando ocorre a dilatação do colo, ele se desprende. Então, por isso que ele vem depois mesmo, tá? Mas muitas vezes a gente não consegue nem notar tanto a saída dele, só quando realmente já está com uma boa dilatação é que ele se desprende por completo. Então, isso não é uma regra, tá, meninas? Terceira pergunta que vocês também me fizeram várias e várias vezes aqui. O que vem primeiro, a contração ou a dilatação? A contração e a dilatação andam juntas, meninas. Então precisam ter, né, precisa ter a contração para que o útero, o colo, possa dilatar. É através da contração, que é um mecanismo em que o útero faz, né, de resposta, que o colo começa então a tomar, né, a iniciativa, ou seja, a começar esse processo de dilatação.
Sem contração eu não tenho dilatação e sem dilatação também não existe a contração. Então as duas andam juntas e por isso que não tem como uma ser antes da outra e sucessivamente, tá? Quarta pergunta. Depois que o meu bebê nasce, ainda dói? Então, vou responder essa pergunta para vocês que fizeram, né? Da seguinte forma. O momento do nascimento, para mim, pessoalmente, que já passou pelo parto, é a fase mais dolorosa, o processo do desprendimento da cabecinha, ou seja, do polo cefálico. É a parte mais dolorosa do trabalho de parto. Então, depois que isso ocorre, é tão rápido, o processo é tão rápido que você não consegue mensurar essa questão da dor. Então, eu particularmente digo que é como se fosse uma cólica mesmo, uma dor de cólica forte, porque já não tem mais aquela dor de trabalho de parto depois que o bebê sai, sabe? E há o desprendimento do polo, na verdade, não o bebê. Mas depois do parto em si, em que o bebê tá no seu colo, você já não tem mais aquela dor que você sentia antes. Você vai sentir ainda algumas cólicas, porque o seu útero ainda vai, voltar ao tamanho que ele era, então ele vai começar a se contrair para voltar a esse tamanho natural dele, e também porque ainda há a saída da placenta. Então, até retirar a placenta, ainda há essa questãozinha da dor, que é um desconforto muito leve, nada que é demais, tá? Super tranquilo. Então, também é uma coisa muito pessoal. Mães podem não sentir exatamente nada, nem uma cólica, quanto outras podem sentir uma cólicazinha. Mas não é nada que eu possa falar para vocês que é algo insuportável, tá? O trabalho de parto em si, ele depende muito dessa mulher, depende muito do emocional, depende muito do psicológico e de como ela se preparou para você determinar essa questão, se vai ou não sentir muita dor. Eu pego muito no pé das minhas gestantes de se prepararem, como eu falei, porque se você faz um preparo desse parto, você diminui muito as chances de um parto prolongado, de um parto talvez virar uma cesárea, ou até mesmo a dor ser maior do que deveria ser. Então, pego no pé de vocês aí, meninas, para continuarem seguindo o canal, vendo os vídeos, aprendendo, se informando e também procurando sempre um especialista para ajudar vocês nesse momento muito especial. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele curtir aqui para mim. Comenta aqui abaixo o que você achou, se você quer mais vídeos assim. Não deixe também de se inscrever no canal se você não está inscrito. Ative o sininho que o YouTube vai sempre notificar você que novos vídeos entraram no canal. E também compartilhe esse vídeo com futuras mamães, com gestantes, tentantes, para todo mundo conhecer um pouquinho mais sobre o parto normal, o parto natural. Tá bom, meninas? Eu espero vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!